Hoje, no Lide Registro, vamos falar sobre a tese Discurso da Análise, Subsídios para a sua História, produzida pelo doutorando Rodrigo Marcelino, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da UFRJ. A pesquisa de Rodrigo Marcelino trata do ato de interpretar. A interpretação é uma prática que atravessa o nosso cotidiano. A mídia, há algum tempo, noticiou a intenção de alguns parlamentares de criminalizar a interpretação dos juízes, o que ficou conhecido como crime de hermenêutica. A recente polêmica sobre o abate de criminosos pelo recém-eleito governador do estado do Rio de Janeiro também envolve uma disputa pela interpretação da lei. Já vou até falar daqui a pouco nas PPPs, mas me permita começar falando dessa área delicadíssima que é a da segurança pública no Rio de Janeiro, tanto que estamos sob uma intervenção federal. Coisa que mais me chamou na sua atenção, logo no começo da campanha, foi aquela declaração de uma possível autorização para o abate por parte de policiais de criminosos que portassem armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Diante dessa frase, por isso que bom que o senhor está aqui até para contextualizar, explicar e desenrolar, pode vir à cabeça a seguinte hipótese, digamos assim, um cidadão com um fuzil de costas, estou aqui montando um cenário possível, plausível ou não, de costas, e a possibilidade de um sniper, de um policial executá-lo sem ele estar representando nenhuma ameaça. Mas como o senhor diz que isso que o senhor propõe, ele está de fuzil na mão. É ameaça. O senhor entende, imediatamente ameaça. O senhor entende que qualquer pessoa... Se ele não for abatido, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Porque isso não é... Não é, me perdoe, governador. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva, furadeira... Normalmente, sniper não atira em quem está de guarda-chuva. Mas muito menos isso quem está de furadeira. aconteceu, né? Não era um sniper. No nosso estado. Não, era um militar preparado para esse tipo de missão. Então, vai ter uma qualificação de quem será o policial autorizado a esse tipo de operação. Já pedi, inclusive, o levantamento de quanto nós temos na CORE e quanto nós temos no BOP. Né? Eu sou oficial da Marinha, da Reserva, e esses militares serão treinados e preparados. Hoje mesmo teve um evento, eu não me lembro agora qual é o local, Cidade de Deus, estava um helicóptero de filmagem, tinham 5 elementos de fuzil. Ali, se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. Mas, em tese, aqueles policiais que estavam ali no blindado, eles também... No blindado, mas quem estava filmando era helicóptero. Então havia usar tipo sniper em helicóptero? Se possível, também. Como é que o senhor imagina isso assim? Porque mas quem vai dizer são os técnicos que vão montar as operações, os militares especializados nesse tipo de operação. Você tem 5 elementos de fuzil atirando contra policial, todos em algum momento podem e devem ser abatidos para imediatamente cessar esse combate. Ô, Witzel, o Código Penal não é todo mundo que entende esse artigo como o senhor entende. Exato. Não é verdade? Fiz mais de uma centena de tribunais do júri. Não, e eu respeito absolutamente. Agora, como tem especialistas que dizem o seguinte, olha, o que está escrito aqui é o seguinte, para você tirar a vida de alguém, você não é autorizado a tirar a vida de ninguém, a não ser que... Teria de fuzil na rua. Mas isso não está lá, a não ser mas que a gente interpreta. Exato. A lei é feita para ser interpretada. Mas, nós interpretamos a lei. E o senhor acha que essa sua interpretação da lei vai conseguir passar? Eu digo sempre o seguinte, prefiro defender o policial no tribunal até que é o funeral dele. Ou de quem quer que seja. Então, nós vamos enfrentar o tribunal, vamos ter gente capacitada para isso. Eu fiz uma centenas de tribunais do júri, como defensor público. E tribunal do júri é aquilo, é o povo julgando o povo. Se você consegue convencer que aquele acusado do crime é inocente, eles só precisam responder uma pergunta. Hoje o Código de Processo Penal foi alterado, culpado ou inocente, como é no caso do júri americano, né? Então o júri entendeu que ele atirou, matou e está correto, acabou. A tese trata da interpretação realizada nas décadas de 70, 80 e 90 do século passado
por uma tradição acadêmica que se formou em torno de uma preocupação pelo conceito de discurso. Essa tradição acadêmica é representada por alguns nomes das doutrinas do discurso, como Carlos Henrique de Escobar, Luiz Costa Lima, Gilberto Vasconcelos, Eni Orlandi, entre outros. Esses autores manifestam em seus escritos o alvo principal do estudo da pesquisa, o discurso da análise. Todos eles são parte da formação de uma técnica de interpretação que a pesquisa introduz pela expressão discurso da análise ou fala analítica. O discurso da análise é uma articulação entre enunciados. Ele articula o saber da linguagem com o saber da história e com o saber do sujeito. A articulação desses três enunciados é uma técnica de interpretação que vemos se manifestar na segunda metade do século XX, entre as doutrinas do discurso, mas que a pesquisa tentará demonstrar que existe um passado na cultura brasileira. A tese não pode demonstrar a repetição do discurso da análise em todas as épocas passadas na cultura brasileira, nem aceitar que o discurso da análise seja uma influência estrangeira do final do século XX. A pesquisa caracteriza as condições de possibilidade que garantiram àquela tradição acadêmica que trabalha com o conceito de discurso, a técnica de interpretação que ela possui hoje. A pesquisa se volta, na verdade, para a fala ou discurso do professor, aquele que é um dos grandes intérpretes da nossa cultura.